cunhada, a irmã Angélica, juntamente com o Lindomar, seu esposo. E quero agradecer a Deus também pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Sem perda de tempo, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Evangelho segundo escrito Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Sente adorando, sente glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Baseado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Nessa noite, nesta oportunidade, eu quero estar ministrando uma palavra que traz por tema: uma igreja em chamas não fica parada. Eu vou repetir o tema: uma igreja em chamas não fica parada. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando eu abro a Bíblia no Novo Testamento, nós iremos ver 4 evangelistas falando sobre Jesus. Nós iremos ver o Evangelho de Mateus, nós iremos ver o Evangelho de Marcos, nós iremos ver o Evangelho de Lucas e nós iremos ver o Evangelho de João. É bom nessa noite os irmãos que aqui estão entender que cada evangelista apresentou Jesus de uma maneira. Quando eu olho para o livro, para o Evangelho de Mateus, Mateus apresenta Jesus como Rei e Messias. Mateus, quando escreve, Mateus escreve para os judeus. Mateus destaca que Jesus, ele era herdeiro legítimo do trono de Davi, o rei dos judeus, que cumpre as profecias no Antigo Testamento. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos vai apresentar Jesus como servo sofredor. Marcos, quando escreve, ele escreve para os romanos. Eu quero que você entenda que o Evangelho de Marcos, ele foca nas ações, ele foca nos milagres. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo fiel e sofredor, que veio para dar sua vida. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas vai mostrar Jesus como homem perfeito, ou como o Filho do homem. Lucas, quando escreve, Lucas escreve para os gregos. Lucas vai enfatizar a humanidade de Jesus, sua compaixão pelos marginalizados e sua genealogia que remota a Adão, apresentando-o como homem perfeito. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de João, João vai mostrar Jesus como o Filho de Deus. João vai mostrar a divindade de Jesus. João vai focar na espiritualidade. João apresenta Jesus como o Verbo encarnado, como o próprio Deus, enfatizando sua divindade e sua missão salvífica para todas as nações.
Nessa noite, nesta oportunidade, eu não vou pregar Mateus, eu não vou pregar Lucas e eu não vou pregar João. Nessa noite, nesta oportunidade, nós iremos falar um pouco sobre o Evangelho de João. Eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque no Evangelho de João, em cada capítulo, eu vejo Jesus trabalhando. Em cada capítulo, eu vejo Jesus agindo. Quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, apresentado e aprovado no batismo. Ele inicia seu ministério com autoridade sobre demônios e doenças. Quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, Jesus é o perdoador de pecados, é o Senhor do sábado. Em Marcos, capítulo 2, Jesus vai confrontar o legalismo religioso. Quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu vejo que Jesus é o escolhedor dos 12, aquele que enfrenta oposição. Sua autoridade, ela vai ser questionada em Marcos capítulo 3. Mas quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 4, Jesus é o mestre das parábolas, é o Senhor da natureza, é aquele que acalma a tempestade. Quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Marcos capítulo 5, o capítulo 5 de Marcos vai me mostrar que Jesus é o libertador, é o restaurador, é Ele quem liberta o endemoniado gadareno, é Ele que cura a mulher do fluxo de sangue, e é Ele que ressuscita a filha de Jairo. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque quando eu abro a Bíblia, no Evangelho de Marcos capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Jesus é rejeitado em Nazaré, mas mesmo assim, ele sendo rejeitado, em Marcos capítulo 6, ele vai multiplicar o pão e ele vai andar sobre as águas. Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Jesus é o purificador do coração, ensinando que a verdadeira impureza vem de dentro. Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que Jesus é o Messias revelado. Na confissão de Pedro, é em Marcos capítulo de número 8, que Jesus vai anunciar pela primeira vez sua morte. Em Marcos capítulo de número 9, Jesus é o glorificado na transfiguração, é o mestre, ô glória, que ensina sobre fé e que ensina sobre humildade. Quando eu abro, quem está entendendo da glória? Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 10, Jesus é o servo que veio para servir. Em Marcos capítulo 10, ele ensina sobre casamento, ele ensina sobre riqueza e ele ensina sobre discipulado. Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 12, a Bíblia vai dizer, capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Jesus é o rei que entra em Jerusalém e purifica o templo. Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 12, Jesus é o sábio mestre que confronta líderes religiosos e ensina o maior mandamento. Quando eu abro a Bíblia, em Marcos capítulo 13, Jesus é o profeta escatológico, anunciando sinais e anunciando a sua volta futura. Quando eu abro a Bíblia, oh glória, em Marcos capítulo 14, Jesus é o cordeiro preparado para o sacrifício. Em
14, vai acontecer a última ceia. Em Marcos capítulo 14, ele vai para o Getsemane orar. Em Marcos capítulo 14, ele vai ser preso. Em Marcos capítulo 15, Jesus é crucificado, o rei é coroado com espinho. O centurião declara em Marcos capítulo 15: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em Marcos capítulo de número 16, Jesus é o ressurreto e é comissionador que envia discípulos a pregar o Evangelho. É sobre Marcos capítulo de número 16 que eu vim pregar aqui nessa noite. Eu quero que você entenda, meu irmão, que em Marcos vemos poder no início, revelação no meio, cruz no clímax, ressurreição no final. Hoje, nesta noite, nesta oportunidade, eu não vim pregar sobre o poder no início do livro de Marcos, eu não vim pregar sobre a revelação no meio, eu não vim pregar sobre a cruz no clímax, não. Eu vim pregar nesta noite sobre a ressurreição. Ele ressuscitou. A Bíblia Sagrada diz que hoje, nesse exato momento, ele está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus, fazendo o que, evangelista Milene? Glória, trabalhando em favor daqueles que irão herdar a salvação. Se tem alguém aqui que está caminhando para o céu, se tem alguém aqui que quer se encontrar com Ele, levante a mão, abre a boca e começa a adorá-lo. Irmãos, o capítulo 16 de Marcos é um capítulo que começa com lágrimas e é um capítulo que termina com envio. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, eu vou entender pelo menos 4 coisas. A primeira coisa que eu vou entender é que o túmulo está vazio. A segunda coisa que eu vou entender é que a pedra foi removida. A terceira coisa que eu vou entender é que a morte foi vencida. E a quarta coisa que eu vou entender é que Cristo ressuscita com um propósito. Ele ressuscitou com um propósito. Ele ressuscitou para fazer acontecer aquilo que tinha que acontecer na vida dos discípulos. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai caminhar com os discípulos 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio que os discípulos caminhou com Jesus, os discípulos comiam o que Jesus comia, bebiam o que Jesus bebia, entrava onde Jesus entrava. Os discípulos viram milagres, os discípulos viram sinais, os discípulos viram prodígios, os discípulos viram maravilhas. Quando Jesus é morto, a Bíblia diz que os discípulos ficam desnorteados. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem aonde ir. A Bíblia diz que antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus, ele vai aparecer aos 11. E quando Jesus aparece aos 11, Jesus não aparece para dar graça, Jesus não aparece para dar unção, Jesus não aparece para dar
Jesus aparece no momento em que eles estavam trancados, eles estavam assustados, eles estavam confusos. Mas o que eu acho lindo, glória, que mesmo eles estando trancados, mesmo eles estando assustados, mesmo eles estando confusos, a Bíblia diz que Jesus não vai desistir deles. Amado, não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui. Oh glória, a Bíblia Sagrada vai dizer, oh Machega, que Jesus se apresenta diante deles para tirar a incredulidade. Oh Machega, Jesus chega procurando Pedro e dizendo: Pedro, eu tenho obra contigo. Pedro, eu tenho chamado contigo. Pedro, eu tenho obra missionária contigo. Oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui, porque depois de Jesus falar com Pedro, a Bíblia diz que Deus vai falar com Tomé. Oh glória, e a palavra de Deus de Jesus para Tomé é essa: seja crente, acredite, porque vocês não vivem pelo que vê, vocês vivem pela fé. Eu sinto Deus aqui, porque Deus não nos valoriza por aquilo que temos, Deus valoriza a nossa pessoa por aquilo que somos. Rapaz, eu estou sentindo Deus aqui, porque Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu não quero a tua casa, eu não quero o teu carro, eu não quero o teu dinheiro, eu não quero os teus certificados, eu estou à procura de você. Se tem alguém disposto aqui, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, porque Jesus veio a este mundo. Jesus está aqui para tirar o que precisa ser tirado, mas Ele também está aqui para colocar o que precisa ser colocado. O que eu acho lindo de Jesus é que antes dele enviar, Ele cura. O que eu acho lindo de Jesus é que antes dele usar, Ele restaura. O que eu acho lindo de Jesus é que antes dele derramar o poder, Ele vai confrontar o coração. Oh glória! Jesus estava trabalhando na vida dos discípulos. Eu quero que você grave essa frase: uma igreja cheia do Espírito é uma igreja curada por dentro. Tem gente que quer ser cheia do Espírito, mas para Deus te encher, primeiro você tem que ser curado. Emaio, tem cura hoje. Tem cura aqui hoje. Jesus está me dizendo aqui que tem cura. Não tem como louvar com ódio no coração. Não tem como pregar com feridas na alma. Não tem como fazer a obra preso no passado. Tem calma, porque tem de gente que Deus tem obra, que Deus tem plano, que Deus tem projeto, que Deus tem chamado, que Deus tem ministério, que Deus tem vocação, mas
preso naquilo que passou. Jesus entrou na casa naquele dia, Ismael, de maio, para dizer para aqueles discípulos: não importa o que aconteceu na sexta, não importa o que aconteceu no sábado, não importa o que aconteceu no domingo, o que importa na vida de vocês é o que vai acontecer lá na frente. Ou tem gente que entendeu, vou dizer de novo por causa desse glória. O que importa é o que vai acontecer lá na frente. Levante a mão. Levante a mão bem alto e proclame assim: Deus tem um futuro de fogo, de glória, de poder, de sinais, de graça, de autoridade, de coisas novas, de coisas grandes, de coisas sobrenaturais. Ai, me cala. Tem coisa grande esperando esta igreja. Tem coisa grande esperando os adolescentes. Tem coisa grande esperando os jovens. Tem coisa grande esperando as irmãs. Tem coisa grande esperando os irmãos. Tem coisa grande esperando os obreiros. Tem coisa grande esperando quem canta, quem prega, quem ensina. Jesus está na casa. E quando Jesus está na casa, algo diferente acontece. Mas não é no exterior. Algo acontece de dentro. Está acontecendo algo na sua vida hoje. Ah, eu não estou vendo. O irmão que está no altar não está vendo. Porque o que acontece de Deus na vida do homem e da mulher é de dentro para fora. Os discípulos estavam tristes até Jesus chegar. Eles estavam sem direção até Jesus chegar. Eles não sabiam o que ia acontecer no amanhã até Jesus chegar. Jesus chega na casa. E se você ler o que está em Atos capítulo 1, versículo 4, você vai entender. Jesus disse para os discípulos: eu sei que vocês estão querendo ir embora de Jerusalém. Eu sei que vocês estão querendo abandonar tudo. O que vocês viveram comigo em 3 anos e meio. Mas a ordem que eu dou para vocês é esta: não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou dizer, Espírito Santo, o que você precisa não está na casa do vizinho. O que você precisa não está na empresa que você trabalha. O que você precisa não está no grupo, no WhatsApp, não está no Instagram.
Quem crê que vai vir do alto? Deus, que graça nesse altar. Eu estou sentindo uma graça nesse altar. Diga para o seu irmão, nenhum discípulo se ausentou de Jerusalém. Eles decidiram obedecer. Mas aonde que é para a gente ficar? Vou dar um endereço. Vai para o Senado. Que você precisa estar no cenáculo. Não entendeu? O que você precisa estar no cenáculo. Tem gente que diz não precisa congregar, não precisa ir para o culto todo dia. Eu vim aqui dizer o que a igreja precisa estar no cenáculo. É no cenáculo que ele se manifesta, é no cenáculo que ele faz, é no cenáculo que ele traz a existência aquilo que não existe. Jesus ficou quantos dias na terra? Quantos dias ele ficou na terra? Quantos dias? 40 dias. Oh, glória. Nesses 40 dias, ele apareceu. A Bíblia diz: aproximadamente a 500 pessoas. Aí eu estava orando e perguntei ao Espírito Santo. Jesus apareceu a 500. Meu Deus. Mas a Bíblia diz em Atos 2 que só 120 foram cheios. Ah, eu vou falar, Espírito Santo. Na obra de Deus, no reino de Deus, tem dois tipos de pessoas. Tem o envolvido e tem o comprometido. Quem você é? O que se envolve ou o que se compromete? Diga para o Senhor, Deus não tem compromisso com quem se envolve. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se coloque de pé que do horário já está indo. 120 crentes entraram no cenáculo. Oração com um só propósito. Queremos que o Senhor cumpra o que o Senhor nos prometeu. A Bíblia diz que eles não ficaram 2 dias orando. A Bíblia diz que eles não ficaram 4 dias orando. A Bíblia diz que eles ficaram 10 dias. Eles ficaram 10 dias orando. Derrama. Derrama. Derrama, faz no nosso meio. Ei, mas eu estou sentindo Deus. Porque Deus está falando comigo que Ele quer fazer de novo nessa noite.